Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, Piratas da Colina, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco joga hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque às 7 horas. O bicho vai pegar, né, parceiro? Porque o Vasco precisa muito dessa vitória. O Vasco está com 30 pontos, 12º colocado na tabela no Brasileirão. E o Palmeiras é o terceiro com 49 pontos. Ambos precisam da vitória porque o Vasco precisa se manter no meio de tabela ali, para poder ficar ali, né, configurando ali na Sul-Americana, de boa, tranquilo, sem ficar desesperado com a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras precisa da vitória porque precisa alcançar o líder Flamengo. O Palmeiras com 49, com 2 jogos a menos, né, que o Flamengo. Se vencer, vai a 52, já encostando no Flamengo, que se encontra com 54. E aí, nos próximos jogos, o Palmeiras fazendo o dever de casa tudo direitinho, ele consegue a liderança. Mas, como nós sabemos, né, cara, o Vasco da Gama não vai facilitar para o Palmeiras, até porque nós precisamos dessa vitória para continuarmos a sonhar aí com a Sul-Americana e ficarmos longe da zona de rebaixamento. É necessário isso porque precisamos também dessa vitória, galera. Apesar da torcida ser amistosa, né, não ter problema, não ter conflito, vai ser um jogo tranquilo, mas dentro de campo, né, a rivalidade ela é acirrada. O retrospecto do Vasco com o Palmeiras não é muito bom. Vai fazer 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras, cara. Tem, pelo menos lá em São Paulo, no Allianz Parque, né? O que acontece? O retrospecto é o seguinte, galera. Em competições foram disputadas 106 jogos entre as duas equipes, com 54 vitórias para o Palmeiras, 30 empates e 22 triunfos do Vasco da Gama. Na casa do Palmeiras foram disputados 56 jogos entre as duas equipes, com 32 vitórias para o Palmeiras, 17 empates e 7 triunfos do Vasco da Gama. Então, retrospecto dentro da casa do Vasco, dentro da casa do Palmeiras, não é muito bom. Em São Januário foram disputados 49 jogos entre as duas equipes, com 22 vitórias do Palmeiras, 12 empates e 15 triunfos do Vasco da Gama. Ou seja, tanto na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, quanto em São Januário, o Vasco não tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras, galera. Apesar daquela virada histórica, né, que ficou marcada na vida dos palmeirenses e dos vascaínos, a situação para o Vasco não é muito boa. O retrospecto não é daqueles maravilhosos. Então o Vasco vai precisar ir para cima, vai precisar fazer o dever de casa para poder conseguir arrancar esses 3 pontinhos na marra do Vasco do Palmeiras. Cara, eu acredito que o Vasco consiga de repente arrancar aí um empate do Palmeiras. A vitória lá dentro do Allianz Parque eu já acho que já fica um pouco difícil, mas nada é impossível, né? Não existe missão impossível no futebol. Quando a gente menos espera, uma das equipes lá que está fraca, que todo mundo acha que vai perder, consegue aí, de repente, arrancar uma vitória e acaba prejudicando o clube. Então, isso acontece muito dentro do futebol. Por isso que o futebol é maravilhoso, né, galera? Porque a gente acha que, né, já perdemos e aí os caras entram em campo e acabam vencendo. E o Vasco está, né, subindo ladeira aí, está conseguindo, né, almejar aquilo que ele tanto quer, que é vencer na competição. E o Vasco, cara, ele vai sem alguns titulares que ultimamente tendo que descansar, alguns lesionados, né? Vou falar aqui a respeito do Carlos Cuesta, que se lesionou. Vai precisar ficar aí fora desse confronto aí, desse clássico contra o Palmeiras. Só retornará no próximo jogo, né? E tem o Cauã Barros também, que estava jogando muito também, que vai precisar ser poupado. E quem entra no lugar dele é o Tietê, que está vindo de uma lesão. Ou seja, o Tietê não está ainda 100% recuperado para essa partida. Condicionamento físico vai falar muito alto para essa partida. Então o Tietê, com certeza, se for para o jogo, cara, não vai render os 100% porque está voltando de lesão. Uma coisa é no treino em São Januário, dentro de casa, outra coisa é jogar lá em São Paulo, na casa do Palmeiras, em alto nível. Eu acho que o Tietê vai estar jogando aí no máximo aí de 60% a 70% aí do teu futebol por conta de estar voltando de lesão. E
né, paira na cabeça do Diniz uma dúvida de quem ficará na zaga no lugar do Carlos Cuesta, se é o Lucas Freitas ou se é o Lucas Oliveira. O melhor é fazer uma fusão entre os Lucas aí para poder sair um zagueiro aí pronto para poder estar defendendo o Vasco da Gama hoje no Allianz Parque. Mas, né, a mídia, né, a internet está dizendo, né, está divulgando aí, está na aposta de que quem vai substituir o Carlos Cuesta será o Lucas Oliveira. De repente, né, a provável escalação do Diniz será Léo Jardim no gol, né, Lucas Oliveira e Robert Renan na zaga. Vamos vir com o Paulo Henrique na lateral direita e o Puma Rodrigues na lateral esquerda. Na volância, Hugo Moura e Tietê. E no meio de campo, Felipe Coutinho, meia de armação ali voando. E temos na frente Nuno Moreira, né, Ryan e Verratti. Essa deve ser a provável escalação que o Fernando Diniz vai para cima do Palmeiras. E vou deixar para vocês também aí a famosa mudança que a CBF está fazendo para o campeonato, né, para os estaduais de 2026. Brasileirão, Copa do Brasil, vai estar falando de tudo aí, galera. Tamo junto, não volto mais. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito no canal, galera, e me ajuda muito também. Tamo junto, valeu. Fica aí agora com as notícias a respeito aí do novo estatuto da CBF, galera. Aqui vão as principais mudanças que a Confederação Brasileira de Futebol anunciou para os campeonatos de 2026 no futebol brasileiro. Principais alterações anunciadas: 1. Redução nos estaduais. Os estaduais terão no máximo 11 datas em 2026, ao invés das 16 que muitos têm hoje. Eles também terão datas base, devem começar dia 11 de janeiro e terminar dia 8 de março. 2. Início antecipado do Campeonato Brasileiro Série A, etc. O Brasileirão começará em 28 de janeiro em 2026, bem mais cedo do que nos anos recentes. Mantém o formato de turno e retorno com 20 times, 4 rebaixados, 6 vagas para Libertadores, 4 diretas e 2 para fases preliminares, e 6 vagas para a Sul-Americana. 3. Mudanças na Copa do Brasil. A competição vai ter 126 times participantes. Os 20 times da Série A só entram a partir da quinta fase, que será a fase anterior às oitavas de final. As 5 primeiras fases serão disputadas em jogos únicos, sem ida e volta para poupar datas. A final da Copa do Brasil também será em jogo único. 4. Séries C e D maiores reformuladas. Série D vai subir de 64 para 96 clubes. A Série C, em 2026, será mantida com 20 clubes, mas há planos de expansão gradual, para 24 clubes em 2027 e depois 28 clubes em 2028. 5. Novos torneios regionais, reformulação de regionais existentes. Criação da Copa Sul-Sudeste, novo torneio entre estados das regiões Sul e Sudeste, excluindo times que disputam competições continentais. Mudanças na Copa do Nordeste e na Copa Verde, formato alterado, possivelmente com exclusões de times que jogam Libertadores, Sul-Americana, ajustes de datas, número de participantes, etc. 6. Paradas programadas por grandes eventos. Como a Copa do Mundo de 2026 vai impactar o calendário, haverá paralisação do calendário de clubes durante o torneio. 7. Outros ajustes operacionais estruturais. Há estudos avançados para implementar sistema de fair play financeiro no futebol brasileiro. Também se estuda a implantação do impedimento semiautomático vídeo, instrumentação tecnológica para ajudar decisões de impedimento.